Olá, eu sou a doutora Luciana Espina, eu sou endocrinologista, bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva porque eu tenho ótimas dicas para você aqui. E hoje a gente vai conversar sobre a diferença entre a fome e a vontade de comer. Para você que está precisando perder peso, que está querendo emagrecer, isso é muito importante. A gente precisa saber diferenciar se a gente realmente está com fome ou se é um desejo, se é gula, se é uma vontade de comer algo específico, às vezes até por ansiedade, alguma questão emocional, a gente acaba descontando na comida, tá? Então, se você ficar alerta e você consegue começar a entender o que se passa no seu corpo e perceber e diferenciar esses dois tipos de fome, nós vamos então conseguir tomar algumas atitudes preventivas para que você não saia comendo, né, tudo que tem pela frente e isso acabar atrapalhando o teu processo de emagrecimento, tá? Então vamos entender, em primeiro lugar, que a fome, ela é natural. Ela, na verdade, é um instinto do ser humano. A gente chama de fome fisiológica, porque ela é normal de acontecer com todo mundo. Todo mundo já sentiu fome na sua vida, não é verdade? E essa fome, ela vem em ondas. Ela tem um pico máximo para acontecer. E normalmente, se a gente não consegue se alimentar naquele momento, ela passa. Então é muito comum essa fome vir e passar sozinha. E mais tarde, às vezes, ela volta. Em algumas pessoas nem volta. Conheço várias pessoas que se perdem o horário de almoçar, depois nem sentem mais fome, tá? Agora, essa fome, ela costuma vir com alguns sintomas. Então é aquela sensação de barriga vazia, às vezes o estômago fica roncando, parece que a gente está com um buraco no estômago. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, outras pessoas sentem até fraqueza, tá? E ela tá associada a determinados horários, que são os horários que a gente já está habituado a nos alimentar com frequência. Então, se eu costumo almoçar por volta de meio-dia, 1 hora, pode crer que mais ou menos nesse horário essa fome ela chega, tá? Então, a fome fisiológica é uma fome que vem em ondas, ela tem pico, normalmente ela não persiste, ela passa, ela pode vir acompanhada de sintomas, como uma sensação de estômago vazio, barriga roncando, tá? Ela vem em horários que a gente está acostumado a se alimentar, por exemplo, nas principais refeições, e ela não é seletiva. Isso é uma questão super importante, porque você realmente, quando está com fome, você come qualquer coisa que tiver. Qualquer coisa que te oferecer, o que tiver ali disponível. Ela não é aquela fome, eu estou com fome de comer tal coisa. Você não escolhe. Se você tiver ali um ovinho mexido na sua frente, você vai comer aquele ovo mexido com o maior prazer, porque você está com fome. Então isso é uma coisa muito importante para a gente saber diferenciar, né? E quando a gente tem a oportunidade de se alimentar de forma saudável, né? Normalmente essa fome, ela vai vir acompanhada de saciedade. Então a gente, quando se alimenta, a gente tem saciedade e também não tem culpa depois, porque eu estava com fome, eu comi e pronto, entendeu? Agora, algumas pessoas costumam referir, lá no consultório eu atendo muitos pacientes que se queixam de sentir muita fome. Doutora, mas eu sinto muita fome, eu tenho fome mesmo. Mas peraí, é fome de verdade? Ou é uma vontade de comer, um desejo? Não, é fome. Normalmente são pessoas que não têm uma alimentação equilibrada, porque se você tem uma alimentação saudável, você come verdura, legumes, fibras que ajudam a dar saciedade, gordura boa, que também ajuda a dar saciedade. Essa alimentação balanceada, de preferência variada, né? Ela vai te dar essa sensação maior de saciedade e vai reduzir tua fome. Em alguns casos, a gente precisa diminuir os intervalos entre as refeições e se alimentar com maior frequência, né? Então é muito comum também as pessoas que se queixam de muita fome serem as pessoas que ficam muitas horas sem se alimentar. Então, em alguns casos, há necessidade de um ajuste da qualidade da alimentação e da frequência dessas refeições para que a gente
consiga ter uma diminuição dessa fome que é natural e que todo mundo tem e que é super comum de acontecer, tá? Diferente da vontade de comer. A vontade de comer, quando ela vem, ela não passa. Ela é persistente. Ela fica martelando ali na nossa cabeça. E enquanto a gente não comer aquilo que a gente quer comer, o que a gente acha que a gente está com fome de comer, a gente não sossega. Esse tipo de fome, que eu vou chamar agora de vontade de comer, né? Ela não ela é seletiva. Diferente, né? Eu falei que a fome verdadeira, natural, ela não é seletiva. A gente come, né, o que tiver disponível. Essa não. Essa fome, ela é seletiva. Se você, por exemplo, não gosta muito, como eu dei o exemplo do ovo mexido, e você, eu tô com fome, e eu te dou o ovo mexido, e você fala, não, eu não quero não, eu queria era um pão de queijo. Então, não é fome, presta atenção, é vontade de comer. A vontade de comer, ela é seletiva e normalmente a preferência é por alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura. Então é muito comum a gente querer, e farinha também. Então é muito comum a gente querer comer o quê? É pão de queijo, é pizza, ou é um doce, né, um brigadeiro, um pudim. Aí essa fome, que é seletiva, ela é mais mesmo um desejo, uma gula, uma vontade de comer, tá? Então fica atento a isso. Algumas vezes, aliás, na maioria das vezes, ela também está associada a emoções. Emoções de ansiedade, de tristeza, de felicidade ou de angústia, ou qualquer desequilíbrio emocional pode desencadear essa vontade de comer como uma necessidade de suprir, né? Suprir uma questão emocional mesmo, né? E a grande diferença é que não existe saciedade. A gente, quando tá com esse tipo de fome, a gente come até acabar. Então, se eu abro ali uma caixa de bis, eu não vou parar de comer até aquela caixa acabar. Ou até eu ficar estufada, ou eu ficar passando mal. Então, é diferente da fome fisiológica, porque na fome fisiológica você tem saciedade. Nesse tipo de vontade de comer, não, você não tem saciedade, você come até acabar ou até passar mal e normalmente vem culpa. Ela tá associada à culpa, sim, tá? Então, aprenda a diferenciar um pouco das duas, né? As diferenças dos dois tipos de fome, porque se você, na verdade, tá tendo muita vontade de comer, não adianta você comer, porque não é falta de nutrientes, né? Não é fome, o teu corpo não tá precisando de comida, você não vai ter essa saciedade que você precisa. Então, o que você precisa fazer é mudar o foco. Você precisa distrair sua mente, buscar uma atividade, de preferência uma atividade que te dê prazer, algo que você saia dali daquele ambiente ou daquela situação que tá trazendo para você aquele desejo, né? Por isso que em algumas pessoas a gente precisa, eu costumo orientar, para evitar as tentações, porque se você tem disponível de forma muito fácil muitas guloseimas, muita porcaria, né? Ou essas comidas que a gente fala que tem o excesso de calorias e não tem nutrientes, são as calorias vazias. Se você tem com facilidade isso no armário da cozinha, ou na tua mesinha de cabeceira, ou ali, né, na sua frente, o que vai acontecer? Muito provavelmente você não vai ceder às tentações. Então, evite ter essa disponibilidade muito fácil desses alimentos que são muito calóricos, principalmente se você está precisando perder peso, né? E tenta tirar mesmo, se distrair, tirar o foco ali da comida, saindo de casa, ou indo passear, ou fazendo uma atividade física, ou ligando para algum amigo para bater papo, ou indo fazer algum trabalho na internet, ou mesmo alguma coisa de trabalho mesmo que você precise fazer. E aí a atividade física também é uma dica boa para essas horas. Se você costuma, em determinados horários do dia, ter essa vontade louca de comer uma opção de besteira, é um bom horário para a gente estar ali praticando atividade física ou estar fazendo alguma coisa que mexa o nosso corpo, que nos traga prazer e que tire aí o foco da atenção
né, na comida. Eu, particularmente, também recomendo muito a meditação. A meditação pode ser uma prática excelente para algumas pessoas para ajudar nessa questão aí do foco, né, da comida. E quando está realmente relacionado à ansiedade, né, gente, questões emocionais, como eu falei, às vezes a gente precisa de um apoio psicoterápico. Então eu também costumo recomendar para os meus pacientes, em alguns casos, terapia comportamental, um apoio, um profissional, né, da área, que vai estar te ajudando nisso, no sentido de você perceber quais são os gatilhos, né, que acontecem e como que você pode mudar o foco para te ajudar mesmo nessas questões que são comportamentais, tá? Então é isso, eu acho que eu consegui explicar, mesmo que brevemente, né, a diferença dos dois. Você precisa estar muito atento ao seu corpo, porque quando a gente se conhece e a gente consegue perceber o que realmente está se passando, o que está acontecendo, se eu sinto fome ou se aquilo ali é uma gula, é muito mais fácil a gente, quando tem esse conhecimento, a gente tomar as atitudes certas. Então, se você está com fome, vai se alimentar, alimentos saudáveis, comida nutritiva, comida de verdade, que vai te trazer realmente ali a saciedade, principalmente dentro de um programa alimentar, se você está precisando perder peso. Se o seu problema é realmente uma vontade de comer, um desejo de comer certas coisas específicas, vamos tentar tirar o foco disso, se ocupar com outras coisas, evitar de ter muita disponibilidade, com facilidade de ter acesso a alimentos que sejam muito calóricos, que vão atrapalhar nesse teu plano alimentar. Tá bom, gente? Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar as notificações para vocês ficarem sempre sabendo sobre os próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, pessoal!